Boa noite a todos. Boa noite. Que Jesus nos abençoe, nos inspire nessa noite, para que sejamos capazes de encontrar no Espiritismo a sua promessa. Quando ele disse que iria, mas que enviaria em seu nome outro Consolador, para que ficasse eternamente conosco. É diante dessa promessa do Cristo que nós nos colocamos aqui nessa noite, em sinal de gratidão pelo convite, pela casa, pela família Veloso, em especial o Quincas e a Dona Lenícia, que nos recebe sempre com tanto carinho. Eu digo sempre, eu não consigo mensurar o que seria da minha vida, da vida da minha família, se não fosse a bênção do Espiritismo que se expressa todos os dias através dos amigos. Eu queria inicialmente dizer para a casa, a direção da casa, a Malu, quem me convidou, pela coragem de se colocar à disposição de abordar um tema como esse, sexualidade. É interessante como no século XXI, no ano de 2026, nós tenhamos que pedir licença para abordar um tema que deveria ser tratado com a naturalidade que lhe é próprio, que lhe é devido, como qualquer outro. Aliás, não fosse por essa temática, nenhum de nós estaríamos aqui hoje encarnados nesse mundo. E há um tempo eu tenho refletido sobre a qualidade daquilo que nós temos oferecido nas casas espíritas. E aqui nós fazemos uma autocrítica da casa que nós participamos, do CEP, que existe há 42 anos. O CEP surge debaixo dos pés de jabuticaba do quintal dos meus pais. Ele surge através da sopa fraterna, que ainda hoje existe. Todas as quintas-feiras, o grupo se reúne, confecciona-se a sopa e nós distribuímos aos bairros carentes da cidade. Mas hoje, fazendo uma análise do CEP, daquilo que nós oferecemos na Casa Espírita em Ibiá, eu fiquei pensando sobre a qualidade do trabalho. E eu cheguei à conclusão de que nós estamos oferecendo 3 atividades com maestria. A primeira delas, a primeira tarefa que a equipe do CEP, que nós realizamos, de forma muito intensa e dedicada, é a assistência fraterna. Semanalmente distribuímos a sopa, o lanche ao final de semana, fazemos a festinha para as crianças no Dia das Crianças, em outubro, fazemos uma festa grande no Natal para as crianças e as famílias, oferecemos cestas básicas o ano todo. Então nós acreditamos que nesse ponto o CEP tem feito um bom trabalho. Mas nós realizamos também um segundo trabalho, que eu julgo que nós o fazemos com a dedicação que ele merece, que é o passe. No CEP nós temos passe de segunda a sexta-feira, às 9 horas da manhã. Temos passe à noite, segunda, terça, quarta, quinta e no sábado. Portanto, acreditamos que a Casa Espírita Paulo Estevam se dedicou na realização dessa atividade importantíssima para a casa e para o movimento espírita. Mas o CEP também realiza uma terceira tarefa, com afinco, com dedicação, a reunião mediúnica. Toda quarta-feira, o grupo de médiuns que lá estão, dedicados há mais de 40 anos
no intercâmbio entre o mundo material e o mundo espiritual. A pergunta que eu faço diante de alguém que nasceu e cresceu nos bancos do CEP: será que esses 3 trabalhos são suficientes? E aqui eu não tenho respostas. Eu estou trazendo apenas perguntas. Será que essas 3 atividades que o nosso grupo realiza têm satisfeito a fome da sociedade ou não? Isso é apenas perguntas. Nós não temos aqui respostas. O fato é, todos os dias chega ao CEP pessoas com ideações suicidas, ansiosos, depressivos, com síndrome do pânico, famílias dizimadas porque perderam filhos adolescentes pela via do suicídio. Há pouco tempo chega ao CEP um casal se dizendo aflito porque não sabia como conduzir o desejo da filha, que mantém o propósito firme de fazer uma operação de mudança de sexo. Autistas buscam a casa espírita, mães sem saber como lidar com esses espíritos nessas condições reencarnatórias. E aí eu me pergunto: será que essas 3 atividades que o CEP tem oferecido semanalmente, ao longo de mais de 40 anos, hoje satisfaz a fome da sociedade? Ou nós precisamos repensar os mecanismos que o Espiritismo tem de aplacar a dor? Porque é essa a proposta espírita. A proposta espírita é a de aplacar a dor, de cuidar uns dos outros. Será que temos cuidado o suficiente? Isso são perguntas. Mais uma vez eu insisto, eu não tenho respostas. Porque, infelizmente, existem muitos temas que nós temos muita dificuldade para tratá-los. Temas sobre os quais a sociedade está faminta em busca de respostas, que o Espiritismo tem a mão cheia para nos oferecer a todos. E o propósito consolador do Espiritismo é através do conhecimento. Porque o conhecimento pode não caçar a dor, mas ele caça o desespero. Por exemplo, fala-se pouco ou quase nada de dinheiro na casa espírita. Fala-se pouco ou quase nada de política na casa espírita. Fala-se pouco ou quase nada sobre a morte na casa espírita. Fala-se pouco ou quase nada sobre o suicídio. O Espiritismo, que é a doutrina que veio matar a morte. E falamos pouco sobre esses assuntos. Fala-se pouco ou quase nada sobre sexo, sobre sexualidade. Porque existem temas que nós preferimos ignorá-los. Fingir que não existe, que não é conosco. Isso é um tabu. O tabu é a dificuldade que eu tenho de encarar qualquer tema com a naturalidade que lhe é devida. E há pouco tempo, assistindo uma palestra do Haroldo, eu encontrei talvez na fala dele algo que justifique a nossa inabilidade de falar de certos temas. Haroldo dizia assim: não tem nada mais difícil para o espírita do que falar para o próprio espírita. É algo extremamente desafiador um espírita falar para o outro espírita. E aí eu me lembrei de uma passagem de Paulo. Paulo, quando se converte,
e certa vez vai pregar em uma sinagoga, ele começa a falar do Evangelho, começa a falar de Jesus, que era o Messias prometido pelos profetas. Os doutores da lei começaram a levantar um por um, sair do templo, da sinagoga. Em um determinado momento, Paulo, que era enérgico, diz assim: se vocês não quiserem receber a mensagem do Cristo, o problema é de vocês. A partir de hoje, eu vou me dirigir apenas aos gentios. Quer dizer, os não religiosos. Porque é extremamente desafiador um religioso falar dentro do seu grupo. E quem disse isso não foi o Haroldo, foi Kardec. Quando ele diz que os maiores adversários do Espiritismo estão dentro das fieiras espíritas. Veja como é difícil falar para espírita. O espírita ouve uma música linda e fala assim: realmente, a música é linda, pena que ela não é espírita. A música fala de amor, fala de fé, fala de caridade, fala de perdão, fala de espiritualidade. Uma pena que ela não é espírita. Para mim existem dois tipos de música: música boa e música ruim. Mas nós criamos um terceiro nicho: a música boa, a música ruim e a música espírita. Nós, os espíritas, vemos um filme e falamos assim: lindo o filme, pena que ele não é espírita. A imortalidade da alma está escancarada no filme, mas porque ele não traz as referências doutrinárias para nós, ele não serve, porque ele não se enquadra no perfil filosófico e religioso que nós esperamos. É por isso que é tão difícil falar para nós, como eu imagino que seja difícil para um católico falar para católico, um evangélico falar para o evangélico. Também o é um espírita falar para o espírita. Talvez por isso Paulo tenha preferido falar de uma forma especial para os não religiosos naquela época, porque certamente não encontraria neles o atavismo que a visão religiosa impõe a muitos de nós. E com essa dificuldade de encontrar o cerne moral, nós vamos deixando de lado alguns temas importantíssimos, sobre os quais a sociedade está faminta por eles. Nós vamos relegando, vamos ignorando. Veja como o tema é difícil. Qual é o nome do órgão responsável por bombear o sangue no corpo humano? Qual o nome? Como? Coração. Coração, muito bem. Qual o nome do órgão responsável pela filtragem do sangue? Rins. Muito bem. Qual o nome do órgão responsável por metabolizar o sangue? Fígado. Fígado. Muito bem. Qual o nome do órgão responsável por produzir insulina? Pâncreas. Ótimo. Agora, qual é o nome do órgão sexual externo feminino? Qual que é o nome? Vamos? Achei bom o Alberto Almeida assistiu a palestra dele uma vez, dizendo que chegou uma mulher no consultório e falou para ele assim: doutor, eu vim aqui porque eu estou numa dor na minha baratinha. Dizer que pensou, baratinha, na minha baratinha. Falou: mas remédio para barato você não encontra no consultório médico, não? Qual é o nome do órgão sexual feminino externo?
Vagina. Esse é o nome. Científico, qualquer livro de anatomia que você abrir, está lá. Vagina. O nome do órgão sexual externo feminino. Qual o nome do órgão sexual masculino externo? Pênis. Mas veja como o clima já muda. O problema é o nome? Não. Porque pênis é igual coração. É um nome anatômico para uma estrutura orgânica. O problema não está no tema. O problema está na nossa visão sobre o tema. Porque nós criamos um estereótipo de pecado. E o sexo, meus irmãos, é instrumento de Deus a serviço da vida. Eu vou dizer algo aqui, maluco, que talvez a minha palestra de outubro seja cancelada. Mas eu vou dizer. Sabe aquela história de cegonha? Sabe aquela história de cegonha? Pois é. Aquela história de que a sua mãe engoliu um caroço de melancia. Já ouviu essa história? Pois é. Mentira. Vocês, todos nós fomos iludidos. Desculpa eu te dizer isso, mas cegonha não traz criança. Caroço de melancia não germina em uma criança. Todos nós somos frutos de uma relação sexual. Vai dizer André Luiz que sexo não é coito. Sexo não é comunhão de corpos apenas. A comunhão de corpo, como vai dizer Emmanuel no prefácio do livro Vida e Sexo, é apenas a exteriorização da maior potência que todos nós trazemos em nós mesmos, que é a sexualidade. Não fosse pelo sexo, nenhum de nós estaríamos aqui. Mas vai dizer Kardec, quando ele trata da questão da morte no livro dos Espíritos, que nós, religiosos, caçamos até o prazer. O problema não está no sexo, mas na visão que eu tenho do sexo. O problema está na pederastia, na prostituição. O problema está na comunhão irrestrita só de corpos. Esse é o problema. E não o ato em si. Porque o ato é uma condição exclusivamente biológica. Nós não conversamos sobre isso com os nossos filhos. Às vezes vamos conversar com os nossos filhos no consultório médico, com uma filha adolescente grávida, ou numa situação mais drástica, quando algum dos filhos são acometidos por doença sexualmente transmissível. Eu me lembro do meu pai, que me falava com muita dificuldade sobre sexo. Quando eu ia sair na época da adolescência, ele falava assim: ó, meu filho, cuidado com rela-rela. Era a forma que ele tinha de me alertar sobre isso. Mas mais tarde, sabe o que ele fez? Ele me levou a um médico, urologista. Se eu não sei conversar com os meus filhos sobre isso, eu devo buscar alguém que me ajude a fazer isso. Meu pai me levou ao médico, urologista, eu tinha 13 anos. O pai falou assim: olha, ele vai morar fora. E eu queria que o senhor o orientasse. E saiu da sala. Falou: eu vou sair, porque às vezes ele quer fazer alguma pergunta e vai ficar constrangido. Eu achei muito nobre a atitude dele. O médico conversou comigo uns 10 minutos. Nada do que ele falou era novidade para mim. Agora imagine uma criança hoje, com um smartphone na mão. Em casa, eu tenho um acordo com a Rosa. Dúvida dos nossos filhos, quem responde somos nós. Porque se nós não respondemos, eles vão buscar.
Só que a internet responde, mas do jeito dela. Por que não sentar e conversar com a naturalidade que o tema exige? Por que não falar sobre a seriedade disso na casa espírita? Eu me lembro quando na pandemia tivemos um caso em São Paulo, quando um grupo de jovens ateou fogo em um travesti. E a época da pandemia teve o boom das lives. Uma jovem fez um comentário assim: enquanto isso, as lives continuam. Eu entendi a ironia dela. Enquanto isso, nós não falamos nada. E eu vou trazer um dado para vocês. O Brasil, que se coloca no coração do mundo, pátria do Evangelho, o orgulho nosso, os espíritas, é o país que mais mata travestis no mundo. O Brasil é o país que mais mata transexuais no mundo. Aí você pode falar assim, mas todos os dias heterossexuais são mortos. São. Mas nenhum heterossexual é morto por ser heterossexual. Enquanto que um travesti é morto por ser transexual. E nós não falamos nada. E nós não conversamos sobre isso. E nós lavamos as mãos. Mais uma vez eu me pergunto, será que o CEP, nesse ponto, tem feito tudo o que ele poderia fazer em favor da sociedade? Ou não? Ou nós precisamos repensar as nossas estratégias e a nossa abordagem? O Espiritismo é uma ferramenta extraordinária para tratar de qualquer tema. E Kardec, no século XIX, mesmo com toda a dificuldade da época, onde se era muito difícil falar desses temas. Você imagina se hoje é difícil. Se hoje eu tenho que pedir licença para falar sobre esse tema na casa espírita. Imagina Kardec, há quase 200 anos atrás. Kardec trata desse tema no Livro dos Espíritos e um artigo na Revista Espírita. E o que eu acho mais interessante, Kardec, com 3 perguntas e um artigo, ele resolve 99% dos problemas desse tema. Ou seja, a ferramenta está na mão, mas nós não usamos. Por medo, por comodismo, por atavismo. Será que não precisamos repensar? Ou está tudo certo? Na questão 200 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se os espíritos têm sexo. Eles respondem: não como entendeis, pois o sexo depende da organização biológica. Há entre eles amor e fraternidade, baseado na afinidade de sentimentos. Os Espíritos começam dizendo assim: olha, tudo que vocês sabem sobre sexo, pode esquecer, porque não é assim. Os Espíritos têm sexo não como entendeis. Ou seja, comunhão de sexo é coito. É algo estritamente intuitivo. Há algo muito maior por trás de tudo isso. Questão 201. O espírito que anima o corpo de um homem pode animar o corpo de uma mulher amanhã? Sim. Os espíritos são os mesmos. Ou seja, se você está confortável hoje nessa condição de homem, né, do alto da sua virilidade, pode ser que na próxima você seja convidado a inverter a polaridade.
ia nascer num corpo bonitinho de mulher. Isso te assusta ou te consola? Mas isso serve também para vocês, mulheres. Se você está confortável nessa condição, pode ser que na próxima você seja convidada a reverter o polo e a reencarnar em um corpo masculino. Por quê? Aí, para entender isso, vamos à questão 202. Na questão 202, Kardec pergunta se para o espírito, olha essa pergunta, para o espírito é melhor reencarnar em um corpo masculino ou feminino? Essa pergunta resolve muitos problemas, vamos ver daqui a pouco. Para o espírito é melhor reencarnar como homem ou como mulher? Eles respondem: isso tanto faz. Tanto faz. Para o espírito, nascer no corpo masculino ou nascer no corpo feminino. Para o espírito, o que importa é as provas que ele haverá de suportar. E Kardec vai estudar a escolha das provas a partir da questão 258 do mesmo livro. Quando ele vai dizer que o espírito escolhe o gênero de provas. Não é tudo que nos acontece que tinha que acontecer. Gente, nós escolhemos apenas o gênero, porque se tudo que acontece é porque tinha que acontecer, todos nós reencarnaríamos com um destino pré-fixado. E o nosso livre-arbítrio seria deixado de lado. Então eu escolho o gênero de prova. O que eu faço dentro desse gênero de prova é o meu livre-arbítrio que vai dizer. Vou dar um exemplo. A pobreza é um gênero de prova. O que eu faço diante da pobreza, o que vai me dizer é o meu livre-arbítrio. Porque isso não está necessariamente pré-fixado. A riqueza é um outro gênero de prova. O que eu faço com o dinheiro, se eu uso para o bem, para o mal, para promover o progresso ou para humilhar pessoas, nesse campo entra o livre-arbítrio, a minha capacidade de escolha. Porque senão seríamos marionetes na mão de Deus. Se fosse diferente, não haveria autonomia, não haveria didática por parte de Deus. Então, para o espírito, tanto faz encarnar como homem ou como mulher. O que importa é o gênero de prova. Kardec coloca uma nota interessante. Por que nós encarnamos como homem ou como mulher? Para aprender as experiências que um corpo feminino promove e que um corpo masculino promove. Leon Denis escreve um artigo no livro No Invisível, quando ele vai dizer: os direitos do homem e da mulher são os mesmos, mas o objetivo reencarnatório é diferente. Todo mundo entende isso? Ou não? Ou não é diferente? A função do homem é uma, da mulher é outra. Ou o homem consegue gerar um filho? Vocês imaginam o químico gerando um filho? Vocês já imaginaram? Que gracinha? Coitado do Denise, eu acho que não teria nenhum filho nessa moleza. Imagina. Conseguiria, químicas? Não. E gerando os filhos e fazendo tudo o que ela faz. Já fez. E continua fazendo. Ou seja, a função social é diferente do homem e da mulher. É por isso que de tempos em tempos a polaridade muda, para que o espírito aprenda as experiências que o corpo masculino promove e as experiências que o corpo feminino promove. Certo? Agora, o que é a sexualidade? Já que o tema é sexualidade. Para a gente entender sexualidade, nós precisamos dar um passo atrás e entender o que é espírito e o que é alma. Porque, genericamente falando, nós dizemos
que alma e espírito é a mesma coisa, só que em status diferentes. Ou seja, quando eu estou encarnado, eu estou na condição de alma. Muito bem. Quando eu deixar o corpo, eu irei para a condição de espírito. Muito bem. Genericamente falando, é isso. Alma é a condição encarnada, espírito é a condição desencarnada. Só que Kardec vai estudar isso na segunda introdução do Livro dos Espíritos. Tecnicamente falando, não é a mesma coisa. Porque a alma, gente, é aquilo que o corpo suporta. A alma é a mínima parte do espírito encarnado. E eu vou mostrar isso para vocês aqui no quadro. Eu sou péssimo para desenhar, gente. Essa bola grande aqui, ó, é o espírito, certo? Essa bolinha menorzinha aqui é a alma. O espírito é eu na sua plenitude. A alma é aquilo que o corpo abarca. Eu vou dar um exemplo para vocês. André Luiz diz que nós temos 3 níveis de memória. A memória consciente, o subconsciente e o inconsciente. Certo? O consciente é a memória rasteira que nós usamos no dia a dia. O que eu almocei hoje? Eu almocei hoje arroz, feijão, frango caipira, macarronada, tutu e piqui. Vocês gostam de piqui? Quiabo. E sopinha de galinha. Vocês gostam? Pois é, foi isso que eu almocei hoje. Por que eu lembro disso? Porque isso é consciente. Certo? Agora, quem se lembra aqui, qual foi o tema da sua festa de aniversário de 2 anos? Vocês se lembram? Alguém se lembra? A pequenininha não vale, viu? Alguém lembra? Não? Por que nós não lembramos? Porque ela é uma memória mais profunda. É o nosso subconsciente. Agora, Quincas, qual foi a sua profissão na encarnação passada? Você lembra? Lembro. Qual foi? Padre. Padre. Coitado. O Quincas foi padre. Mas você morou em qual país, Quincas? Como? Qual país você morou? País? É. País, eu tô... Vou pegar ele agora. Quantos filhos você tinha? Hein? Quantos filhos você teve? Nenhum. Ah, padre casado, você viu? Por que a gente não lembra? Porque esse é o inconsciente. Onde está a sede de tudo isso aqui? No espírito. Por que eu não lembro? Porque o corpo oferece uma resistência para isso. O meu corpo é incapaz de expressar tudo aquilo que eu, espírito, sou. Quando nós desencarnamos, olha que interessante, quando nós desencarnamos ou dormimos, nós deixamos de ter 3 níveis de consciência e passamos a ter 2 níveis apenas. O que era inconsciente passa a ser subconsciente. O que eu vou lembrar na condição de espírito? De tudo? Não. Por que não? Porque é uma reserva que o espírito tem para não se traumatizar. Porque se eu me lembrasse de tudo, possivelmente eu me perturbaria. Imagina eu olhando para o meu colega de quarto do nosso lar. Né? Eu lá na minha suíte com o ar-condicionado ligado no nosso lar, e ao meu lado um colega começa a conversar com ele, e eu fico sabendo que na encarnação passada ele matou minha família inteira. Então eu vou me lembrar daquilo que não me perturbar. Certo? Onde está a memória? No espírito. Por que eu não lembro? Porque o corpo não suporta essa memória. Ele é incapaz de expressar tudo isso. Entendeu? Agora, nós podemos entender o que é sexo,
e o que é sexualidade. Essa aqui é a sexualidade. Esse aqui é o sexo. A sexualidade é a soma de todas as experiências que eu já tive. O sexo é a expressão do corpo. É aquilo que o corpo expressa. Eu serei mais ou menos equilibrado a depender da minha sexualidade. Quanto mais eu for capaz de equilibrar as minhas experiências no campo da sexualidade, mais equilibrada a minha condição sexual nessa existência será. Porque por detrás de tudo isso aqui existe uma energia, que é a energia mais potente que existe, que é a energia sexual. Que é a energia que cria tudo, não só a vida. A dona de casa, quando está fazendo um almoço, está usando energia sexual. O pintor, quando está pintando o quadro, está usando energia sexual. A costureira está usando energia sexual. Falando para vocês, eu estou usando energia sexual. O criminoso está usando a sua inteligência para arquitetar um crime, está usando de forma pejorativa a energia sexual. Aqueles que intencionam gerar uma vida estão usando a energia sexual. É a energia mais poderosa que existe, porque está nela a garantia da vida. E essa energia está presente em todos os reinos. No mineral, por exemplo, na atração dos elementos, no sílex, no processo de oxidação, a energia sexual está lá. No reino vegetal, na produção da fotossíntese, lá está a energia sexual. No reino animal, no hormônio liberado pela fêmea, na atração do macho, está ali a energia sexual. É por isso que Leon Denis disse: o princípio inteligente dorme no mineral, sonha no vegetal, acorda no animal, ama no nominal. O nosso desafio é usar essa energia modulada pelo amor e não exclusivamente pelo instinto, como infelizmente a grande maioria de nós fazemos. Quando nós fizermos isso, a visão do sexo muda. Porque a questão não está no sexo, na visão e naquilo que nós realizamos a partir dele. Lembrando Paulo: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai pela renovação do teu entendimento. O que tem que mudar não é o sexo, é o meu entendimento sobre ele. Porque o sexo pelo sexo não muda e não prejudica ninguém. Ele é um instrumento apenas. Certo? Tem alguma dúvida até aqui ou não? Eu acho que vai dar tempo, uma dúvida. Até 8h30? Meia-noite, não. Se for, dá tempo. Pode ser aqui. Não, A Malu que manda. tem que ter disciplina. A Malu que manda. Agora, Faz conversa. nós vamos entrar na questão do sexo propriamente dito. Uma coisa é o sexo biológico. O que é o sexo biológico? Se eu fizer uma análise do seu DNA, ele vai garantir uma condição de homem ou de mulher. É o XX da mulher e o XY do homem. Isso é sexo biológico. Uma outra coisa é a identidade de gênero, que é como eu me sinto. Eu, por exemplo, quando eu me olho no espelho, eu me sinto homem. Isso é identidade de gênero. Uma terceira coisa, orientação sexual. O que é orientação sexual? É para onde eu oriento o meu desejo.
Eu me sinto atraído por quê? Por que gênero? Pelo masculino? Pelo feminino? Pelos dois? Isso é a identidade de gênero. Nós podemos ter os heterossexuais. Hétero quer dizer diferente. Então, um homem que tem atração por uma mulher, sexos diferentes, heterossexual, certo? Um homem, que poderia ser uma mulher, que tem atração por outro homem, ou uma mulher que tem atração por outra mulher, as duas identidades de gênero são iguais. Nesse caso aqui, homossexual. E nós temos o caso da bissexualidade, que é alguém que orienta o seu desejo para os dois sexos. Alguém que tem atração por homem e tem atração por mulher. Sabe o que eu acho mais interessante disso tudo? É que o Espiritismo explica tudo isso, inclusive Kardec. Não é só Emmanuel que fala sobre isso. Tem um artigo de Kardec chamado As Mulheres Têm Alma, está na Revista Espírita de 1866. Lá ele explica sobre isso aqui. Para a gente decodificar um pouco mais isso aqui, quando a gente fala das condições reencarnatórias, eu queria tratar aqui de um caso. Isso aqui a gente pode esquecer, só uma curiosidade. Vocês lembram de uma novela que tinha uma moça que usava uma atadura? Não sei. Quem lembra dessa novela? Alguém se lembra? Ela, biologicamente falando, era ela uma mulher. Se você fizesse uma análise do cromossomo dela, ela era XX. Mas quando ela se olhava no espelho, ela não se reconhecia. Ela via um homem. Ela era biologicamente uma mulher. Quando olhava no espelho, se sentia um homem. Então ela era transexual. O que é um transexual? É quando eu não me reconheço nesse corpo. É quando biologicamente falando eu sou uma coisa e psicologicamente falando eu sou outra coisa. Isso é um transexual. Quando há uma coincidência aqui, ou seja, eu, Daniel, eu sou um homem, quando me vejo no espelho, eu vejo um homem. Então eu sou um cis. Certo? Diferente da transexualidade. Que é quando há um conflito entre o corpo e a mente. Isso aqui, agora eu vou complicar um pouquinho. Oi? Não, aqui vai dar, esse aqui vai dar. Eu estou terminando. Olha que interessante. Isso aqui é só uma curiosidade, gente. Pode esquecer depois. Ela era mulher, biologicamente falando, se sentia um homem. E tinha atração por mulher. Se nós olharmos o sexo biológico e a orientação sexual, nós diríamos que ela é homem. Só que na verdade, o gênero não tem a ver com o sexo biológico. Ele tem a ver com a identidade de gênero. Ela era hétero. Mesmo estando num corpo feminino, se sentindo atraído por mulher, ela não era homossexual. Ela é uma heterossexual. Porque a hétero, a homo ou a bissexualidade não tem a ver com o sexo biológico. Tem a ver com a identidade de gênero. Tem a ver com aquilo que ela sente. Então, se eu me sinto homem e tenho atração por mulher, eu sou heterossexual. Se eu me sinto homem e tenho atração por outro homem, homossexual. Independe da condição biológica. Isso aqui é só uma curiosidade, eu demorei muito tempo para entender isso. Mas o Espiritismo, eu vou caminhar para o encerramento, para você não ficar bravo comigo, neoquímica, assim.
O Espiritismo traz para nós 3 condições reencarnatórias. Eu vou deixar aqui para vocês. A primeira, que a grande maioria de nós falamos, está pagando, não é? Ah, o fulano tal está pagando. Está vendo? Está pagando. Realmente pode ser expiatório. Pode ser. Isso não quer dizer que seja uma regra. Viu, gente? Pode ser. Segunda condição, inversão de polo. Aqui eu vou ler Kardec. Revista Espírita, do ano de 1866. Kardec está dizendo aqui nesse artigo que quando eu desencarnar Daniel, estando no corpo de homem, eu vou para o plano espiritual e eu vou manter por um tempo a minha condição de masculinidade. Certo? A mulher, depois de desencarnar nesse corpo, ela vai manter a condição de mulher no plano espiritual. Por um tempo. Que tempo é esse? Ninguém sabe. Certo? Então eu vou desencarnar e manter a condição de homem no plano espiritual. Ou seja, o corpo vai, esse sexo que eu habito hoje, vai influenciar a minha condição espiritual. Aí Kardec diz o contrário: se o corpo influencia o espírito também influencia o corpo. O que ele vai dizer? Se essa influência repercute da vida espiritual à vida corporal, o mesmo se dá quando o espírito passa da vida espiritual à vida corporal. Ou seja, o espírito influenciando a matéria. Numa nova encarnação, presta atenção, ele trará o caráter e as inclinações que tinha como espírito. Se for avançado, será um homem avançado. Se for atrasado, será um homem veloso, atrasado. Mudando de sexo, presta atenção nisso aqui. Mudando de sexo, ou seja, estou como homem, eu vou mudar na próxima e encarnar como mulher. Mudando de sexo, sob essa impressão, em uma nova encarnação, é Kardec dizendo, poderá conservar os gostos, as inclinações e o caráter inerente ao sexo que acaba de deixar. Não tem milagre, gente. Você reencarna 10 encarnações como um homem. 1000 anos como um homem. Ele fala assim, já não da próxima. É natural que você reencarne num corpo feminino, trazendo características psicológicas masculinas. É da vida, é da lei. Assim se explica, e aqui eu quero corrigir Kardec. Assim se explicam certas anomalias aparentes. Veja bem, até no ano de 1990, o termo era homossexualismo. A partir de 1990, esse termo foi abolido, porque a ciência, a OMS, concluiu que identidade de gênero não é doença. Isso quer dizer que não tem cura, viu, gente? Cura gay não existe. Isso não existe, porque não é doença. Então, o termo homossexualismo, o sufixo ismo quer dizer doença. Ele foi abortado e adotou-se o termo homossexualidade, que é uma condição reencarnatória. Então, Kardec coloca que a inversão de polo, e Emmanuel coloca, pode gerar uma encarnação na condição de homossexualidade. Mas Emmanuel traz um interessante. Missão. Nossa, estou acabando aqui, mas vai me xingar depois. Como é que ele vai me xingar o resto do ano? Missão. Emmanuel diz que espíritos missionários podem pedir para reencarnar na condição de homossexuais. Você pode falar assim, não entendi nada. Nós vamos entender agora. O que é uma reencarnação homossexual? O corpo puxa para um lado. Ou seja, eu estou num corpo masculino. Mas ao invés de ter atração por mulher, eu tenho atração por homem.
Então o corpo me leva para um lado e a psicologia me leva para o outro. Existe uma lei da física que diz o seguinte: quando duas forças em sentido contrário exercem a mesma ação, qual que é a resultante? Nós temos tempo, gente. Qual que é a resultante? Nula. Zero. Vai brincar de cabo de guerra? Imagina colocar o Quincas Veloso de um lado e o outro Quincas Veloso do outro, puxando um cabo de guerra. O Quincas Veloso de cá põe 50 kg de força. O Quincas Veloso de lá põe 50 kg de força. Para onde que eles vão? Para o lugar nenhum. O resultado disso é zero. O nome disso é equilíbrio. Então, uma reencarnação nessa condição, onde o espírito é missionário, pode conceder a ele um equilíbrio nesse campo. Por isso que isso pode acontecer. E eu vou colocar aqui no quarto caso uma questão social. Antigamente, o sonho de todo pai era ter um filho homem, para garantir a perpetuação dos negócios. Durante a gestação ele fala o tempo todo: porque o meu filho vai ser homem, porque ele vai me suceder nos meus negócios. E André Luiz, no livro Missionários da Luz, capítulo 13, reencarnação de seres vivos, ele vai dizer que o corpo da criança, a informação, age diretamente sob impulsos do pai ou da mãe. Ou seja, o desejo do pai pode perturbar o espírito, que em não querer contrariar o pai e a mãe, pode desenvolver aquela psicologia, mas o corpo não depende dele, porque já foi programado. Então ele pode desenvolver uma homossexualidade por uma questão social. Eu vou encerrar aqui, lembrando uma história do Fábio de Mello. Fábio de Mello, esse caso está no YouTube, depois pesquisem. Fábio de Mello foi convidado certa vez para ir à festa de aniversário da Marrom, Alcione, na quadra da Mangueira, no Rio de Janeiro. E ele foi, porque era muito amiga dele. Chegou na festa, ele falou que ia dar só uma passadinha, ficou cerca de 50 minutos na festa. Sentou. Diz ele que de frente a ele tinha uma travesti. E a travesti ficou o tempo todo encarando o padre. Diz ele que em algum momento o pessoal se animou e começou a pedir a ele que tirasse uma foto com ele. E ele começou a tirar foto. E a travesti lá no fundo, olhando. Ele falou que pensou assim: e se ela lhe pediu para tirar uma foto comigo? O preconceito dele falando mais alto. Ele, daí a pouco, o travesti se coloca do lado dele e fala assim: padre, o senhor costuma tirar foto com pecadoras? Ele que entendeu a ironia dela, ele falou: claro, é claro que eu tiro foto. Tirou uma foto com um travesti, chama Luana Muniz. Ela ficou emocionada de ver a disposição do padre em tirar uma foto. Daí a pouco, a irmã da Marrom chega para ele e fala assim: padre, você conhece ela? Ela se chama Luana Muniz. Ela fundou, padre, aqui na Lapa, uma instituição destinada a acolher pessoas de vulnerabilidade. Todos os dias, padre, ela serve cerca de 100 a 200 refeições. Ela cuida de feridas, acolhe órfãos, oferece dignidade àqueles que perderam o emprego, luta por eles, defende cada um deles, consegue consulta médica, exame, remédio.
Diz ele que ela foi descrevendo tudo aquilo e aquilo foi desmoronando. Dentro dele, os atavismos, o arquétipo, o preconceito, o tabu que existe por detrás de uma condição reencarnatória como essa. Eu queria perguntar a você, heterossexual, se amanhã Deus te convidasse para uma entrevista com Ele e ao seu lado tivesse uma transexual como a Luana, o que Deus te perguntaria? Qual a condição do seu corpo? Com quem você se relaciona? Ou quantas lágrimas nós somos capazes de enxugar? Quantos aflitos que nós consolamos? Quantos caídos que nós levantamos? Para Deus não importa com quem nós nos relacionamos. Para Deus o que importa é a qualidade da relação. Porque para o Espírito, tanto faz o corpo masculino, feminino, a condição hétero, homo ou bissexual. O que importa é o gênero de prova e o quanto ele foi capaz de amar. Gente, obrigado pela atenção e pela oportunidade. Desculpa eu ter passado do horário. Obrigado, gente.